Bom dia, Brasil! Bom dia, família! Canção Nova está no ar, sorrindo pra vida. Nesse dia 3 de fevereiro, dia de São Brás, protetor da garganta, pedindo a intercessão dele por todos nós que evangelizamos também através da voz, mas todos os profissionais que utilizam aí a sua voz, os professores, educadores, né? Os locutores, os apresentadores, os cantores. Nós pedimos a intercessão hoje de São Brás por todos nós, né? Especialmente as pessoas que estão com alguma doença, né? Na garganta, que Ele interceda hoje por você, meu irmão, minha irmã. Que alegria chegar até a sua casa, chegar até o seu ambiente de trabalho. Você que está aí pelas estradas do nosso Brasil, você que nos ouve também pela rede Canção Nova de rádio, que a alegria do Senhor seja realmente a nossa força nessa manhã. Cachoeira Paulista, você pode ver aqui atrás, né? Um dia lindo, sol. Nós louvamos a Deus pelo dia de hoje, por essa oportunidade que Ele nos dá, esse presente que Ele nos dá, que nós possamos aproveitar, viver bem o dia de hoje e nesse mês também de fevereiro. Como é bom estarmos unidos, não é, meus irmãos? Eu louvo a Deus por sua vida, louvo a Deus por todos que estão aqui na bancada, louvo pelos meus irmãos que estão nos bastidores, a nossa produtora Gil, também aqui o Celso, temos o Cris, temos o Luciano. O Cris aqui ficou assim, hoje eu não esqueci o nome dele, né? E todos que estão ali nos bastidores, levando até você a nossa programação tão especial. Esse programa que é tão aguardado, né? Tão esperado. Porque a palavra de Deus é proclamada e a palavra de Deus vem ao encontro de tudo aquilo que nós estamos precisando, necessitando. Você já ouviu a voz dela aqui? Eu já quero dar um bom dia para Ana Lúcia. Bom dia, Patrícia, minha querida. Um abraço a todos os meus irmãos Canção Nova que ontem renovaram seu compromisso, dia 2 de fevereiro, dia do consagrado. Um abraço ao povo do Maranhão, estive lá no final de semana passado em Dom Pedro, aquele povo com um acolhimento, acolhedor, né? Muito queridos, o povo de Dom Pedro em Maranhão. E para o povo de Aracaju, final de semana que vem, estaremos eu, Padre Bruno Costa e Alexandra Gonçalves no Congresso Livrai-nos do Mal, na Casa da Canção Nova de Aracaju. Quero encontrar com vocês aí. Terra de milagres. É, né? isso mesmo. É lindo. Bom dia, Sapo. Bem-vindo. Foi muito bonito ontem, né? Foi lindo demais. Chique demais, né? É isso aí. Bom dia, família Canção Nova. Estamos sempre juntos. Beleza? Eu queria avisar de novo, esse mês, agora no começo do mês, eu sempre falo todo começo de mês, para você ajudar a Canção Nova esse mês aí, para ajudar a fechar a campanha. Entra lá no meu Instagram, lá na bio, tem 3 aulas lá, 2 de violão iniciante, intermediário e uma iniciante de teclado. Você adquirindo, você vai ajudar a Canção Nova, né? Ah, mas eu não quero aprender a tocar instrumento nenhum. Compra aí para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega, dá de presente para alguém, né? E é baratinho, é vitalício, é seu o resto da vida, você assiste aonde você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Beleza? Maravilha. É uma didática maravilhosa para você aprender a tocar um instrumento. Ok? É isso aí. É isso aí. Bom dia também para ele, Márcio Mendes. Oi, bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bem, e você? Deus te abençoe. Amém, você também. Amém. Deus nos abençoe a todos. Um dia iluminadíssimo aqui em Cachoeira Paulista. Lindo. E olha, Patrícia, acho que atenderam as suas súplicas. Sim, ali o nosso jardim deu uma arrumadinha, né? Viu que bonito? Tem que plantinha nova, já elas reagem aí ao plantio, vai ficar lindo aqui atrás, nos sorrindo para a vida. Está um dia lindo aqui, gente. O Senhor iluminando as nossas vidas, não somente por fora, mas também quer iluminar por dentro o nosso coração. Então já coloco aqui para você a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos do 22 ao 26, Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos do 22 ao 26, porque não adianta brilhar a luz se as portas e as janelas da casa estão fechadas, e não adianta resplandecer o Espírito Santo sobre nós se as janelas da nossa alma, se o nosso coração está fechado para Deus. Não é? Então, esse bom dia que nós estamos dando, mais do que um ao outro, também é bom dia ao Senhor. É bom dia ao Espírito Santo. É abrir-lhe o coração e dizer: Senhor, ilumina as minhas trevas. Senhor, traz o ar da Tua graça. A
tudo que dentro de mim está rançoso. Senhor, renova a minha vida. E você pode ter certeza que Deus traz força para nós, alegria, sabedoria, coragem. Não é? Então vamos viver esse dia aí com muita esperança, cheios de alegria, porque é assim que o Senhor renova a nossa força. Amém. E ela está aqui já entrando em contato com você, porque muita gente, a gente já abre o tablet aí, né, Val? Já tem um povo nos esperando. Bom dia, querida. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Márcio. Bom dia. Bom dia, Sapo. E bom dia para Ana Lúcia. Bom dia. Eu sempre gosto de dizer, é ótimo quando os irmãos vêm aqui, porque a gente tem uma base fixa na bancada, né? Fixa a maneira de dizer, a gente ora um vai, outro vem, mas os músicos estão sempre em rotatividade. E a gente vai encontrando com os irmãos que alegram o nosso coração, que põem canções belíssimas, não só nos nossos lábios, mas em nossa alma também, carisma genuíno. E nos últimos anos, Ana, Deus tem te inspirado, as canções são carisma, canção nova pura, Reze por mim, reze por mim. Confia. Nossa, o que Muito diz da lindas. nossa espiritualidade de Mariana, o que diz da nossa espiritualidade eucarística, o que diz da nossa espiritualidade do nosso ser carismático. Então, nos ajuda a rezar com aquilo que nós somos. Então, Deus lhe pague por isso. Amém. Pode contar com as minhas orações. Obrigado, muito obrigado. E você que está aí do outro lado, que também faz parte do sentido da nossa vida. Claro, Jesus Cristo, o único necessário, mas Ele nos envia a você. Que bom a gente poder se encontrar todas as manhãs ou no horário alternativo. Como a minha amiga Regina, ela disse assim, Val, já estou aqui acompanhando o programa todinho. Ontem ela filmou na reprise, né, que estava acompanhando e já rezando com a gente. Mas para não deixar passar, porque eu eu mencionei o nome dela dias atrás, não falei do esposo, Jorginho. Um beijo para essa família maravilhosa. Mas eu quero dizer e mandar um beijo para a sua família, que é maravilhosa também. No dia de hoje, a Patrícia rezava pelos profissionais da voz, não é? Nesse dia de São Brás, mas eu pensei assim, quem é que não precisa, não é verdade? Da voz. Só aqueles que talvez tenham uma certa limitação na comunicação, sabem o quão necessário e importante é. Então, que de fato o nosso falar seja para honrar e glorificar a Deus. São Brás hoje interceda não só pela saúde vocal, não é? Mas a saúde das nossas palavras. Aprendemos com o nosso Pai Fundador que existe o bem dizer, que é você dizer bem cada palavra, e o mal dizer ou a maldição, que é você dizer mal cada palavra. Então, que dos nossos lábios só saiam palavras boas, agradáveis a Deus. Então, vamos começar o nosso dia com esta determinação e que São Brás rogue por nós. Minha gente, enquanto você vai participando aqui, ó, @sorrindo pra vida CN, @sorrindo pra vida CN, a Patrícia vai me servir um cafezinho. Me ajuda aqui, por favor. E você pode participar no Instagram. Fotinho tá lá, Gil? Fotinho tá postos, minha gente. @sorrindo pra vida CN. @sorrindo pra vida CN. Ô, Luciano, qual que é o nome da sua mãe? Luciano, nosso irmão cinegrafista. Dona Ivone, um beijo. Eu ia arriscar, mas não ia falar Ivone, não ia falar Nair. Um beijo, porque ela está sempre na sintonia, me recordei dela também. Minha gente, quantos generosos eu recebi, não dei conta de carregar todos, deixei um pouco para trás, mas quero agradecer, deixei mesmo. Eu esvaziei, tá? Lá no Clube da Evangelização. Alguns não deu para esvaziar e outros eu deixei mesmo, porque eu não tinha força para carregar todos. Mas eu quero agradecer a generosidade. Esse aqui, gente, era uma embalagem daquelas batatas. Aqui só tem o nome da cidade, que foi Piracicaba. Nossa, eu estava lendo, pensando que era uma cidade tão diferente, gente. Piracicaba, um beijo para você de Piracicaba, que trouxe aqui, estava pesado, viu? Cheinho, cheinho, muitíssimo obrigada. Esse aqui, gente, veio da Helena, um beijo para você, Helena. Helena e Heloísa. Ai, perdão, estava tirando, né? Tá aqui, olha, o generoso das meninas. Esse aqui foi a Dona Nazaré, ela é lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, gente, estado aqui da nossa querida Ana Lúcia. Isso mesmo.
Ela deixou aqui, ó, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, sorrindo para a vida, Valdênia. Muitíssimo obrigada, Deus lhe pague. Também a Gabriela, ela deixou para nós, eu achei tão bonitinho, ela disse, eu tenho 10 anos e eu sou aluna do Instituto Canção Nova, gente. Bonitinho. Olha só que maravilha. Como é que é o nome dela? Gabriela Pedro. Gabi, beijo para você, Gabi. Beijão para ela. Ela disse assim, olha, eu tô deixando aqui para ajudar o projeto da Almas. Um beijo, minha querida. Deus abençoe você, toda a sua família. Tá voltando às aulas já, hein? Também tem esse aqui, olha, foi da Romaria Mãe Rainha. Ela é sócia desde 2010 de Araguaína, no Tocantins. E aqui faz parte de um testemunho que eu quero contar, que é da Elimar. E também, esse está pesadíssimo, não parece, gente, mas esse foi o mais pesado, mais difícil de carregar. Aqui, ó, sorrindo para a vida, foi a Maria Norma, do Arujá, no estado de São Paulo. Maria, um abraço para você, inclusive conheci muita gente no final de semana, uma família linda do Arujá. Deus abençoe vocês, obrigada. Essa generosidade, de forma simples, faz toda a diferença. E nós não podemos perder tempo. Já no dia de hoje, ajude a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. Quem tem boleto, vai em boleto. Quem tem o carnê, através do carnê. Mas não vamos deixar para os dias finais de fevereiro. É um mês curto. Ainda temos os dias de carnaval, que nós estaremos nos retiros, né, minha gente? Um beijo para João Pessoa. Estarei aí com vocês num grande retiro com a família Canção Nova. Mas fevereiro é um mês curtinho, então a gente conta com vocês. O Sapo me falou que ele já ganhou o dele, que ela entregou em mãos. Tem para todo mundo. Ana Lúcia, você não vai fugir da piada. Porque quando a gente ganha sabonete, a gente já disse que haverá sinais, há indícios. Haverá sinais? Daqui a pouco chega a toalha, entendeu? Tá, entendi. Mas eu quero agradecer com todo carinho a nossa irmã Emídia. Ela é de Sobradinho, aí já é a terra do Márcio Mendes ali, ó, pertinho do Distrito Federal, né, Márcio? A Emídia, ela deixou uma caixa de sabonetes para cada um de nós, inclusive ele deixou aqui, ó, Valdênia, Paula, Márcio, Sapo, músico do dia para todos da família Canção Nova. Assisto pela TV Canção Nova, sorrindo para a vida, quase todos os dias. Me fortalece no Espírito Santo e me faz sorrir. Abraços para todas. Dona Emídia, um abração para a senhora. Eu a conheci pessoalmente. Ela entregou o do Sapo em mãos, deixou uma sacola comigo e eu me comprometi de entregar aqui no programa. Então, meus irmãos, no final, vocês peguem aqui comigo, que já está aqui do ladinho. E eu posso falar o testemunho, Patrícia? Você vai nos recadinhos? Pode sim. Então, minha gente, quero contar para vocês que esse também eu ouvi. Tantos testemunhos escritos. Ela falou assim que as graças que ela recebeu, Ana Lúcia, Sapo, Paty, Márcio Mendes, daria para escrever um livro, mas eu me emocionei com a história da Elimar Dias. E ela me entregou, fez questão de me entregar em mãos esse generoso. Eu estava no especial do projeto da M Almas e foi inclusive o Celso. Você se lembra, Celso? O Celso me chamou lá fora, ele disse assim, olha, tem uma pessoa, Celso é o nosso cinegrafista. Ele me chamou lá fora e disse, tem uma pessoa que quer entregar um generoso, ela falou que quer entregar na sua mão, porque ela quer contar a história. E eu deixei um pouquinho ali o estúdio e fui lá para atendê-la. E me emocionei com ela, porque todas as histórias comovem o nosso coração. Ela, gente, em 2010, quando ela recebeu a notícia do assassinato do esposo dela, ela recebeu junto a notícia de que o esposo a traía há muitos e muitos anos. Então, a Elimar, ela disse assim, o meu mundo acabou ali. Eu não tinha mais força para viver, tamanha era a tragédia. Eu não sabia se eu chorava de tristeza, se eu chorava de amargura, se eu chorava de tamanha frustração e decepção de ter vivido anos e anos da minha vida num verdadeiro engano. E ela disse que ela passou 30 dias num pranto inconsolável. 30 dias. Que ela não tinha forças para se reerguer lá no fundo do Brasil, gente, no estado do Tocantins. E ela disse que de repente, e a gente sabe que é a providência de Deus, ela ligou na TV Canção Nova. E ali estava toda uma programação, estava o nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. E ela falou, eu nunca mais desliguei essa TV. Porque foi Deus entrando na minha casa, foi a luz entrando na minha vida, foi uma transformação. Que sabe o que ela fez, minha gente? Tentou descobrir onde era a Cachoeira Paulista.
juntou as coisas dela e veio parar aqui. Que lindo. Porque ela falou, é lá que eu quero passar todos os dias da minha vida. O resto da minha vida é lá que eu vou viver. Porque o que eu tinha entendido que tinha acabado o sentido da vida, eu recuperei com vocês. E ela veio do Tocantins aqui com muita dificuldade, mas chegou. E chegou participando dos encontros, participando dos programas oracionais que são possíveis, como Amor Vencerá. Salvo engano, na época, o Juntos Somos Mais tinha plateia, o Texto da Misericórdia ela pôde participar. Ela disse que estando aqui ela entendeu de que não era isso que Deus queria. Que ela falou assim, Val, eu acho que eu queria ser missionária, até eu queria viver para ajudar a Canção Nova como a Canção Nova me ajudou. Quando eu percebi que Deus me queria na minha cidade, eu fiz um compromisso de que eu traria as pessoas para conhecer esse solo santo e que todos os dias da minha vida, quem eu encontrasse com dificuldade, eu iria indicar a Canção Nova. Porque no momento mais difícil da minha existência, quem me salvou foi Deus através da Canção Nova. Ela falou, continuo no Tocantins, mas mais Canção Nova que nunca. E eu trago caravanas, que é essa caravana Mãe Rainha. Ela diz, todos os anos eu venho, quando eu posso, venho mais de uma vez no ano. Trago as pessoas só pelo prazer de mostrar a elas esse território santo e que elas façam a mesma experiência que eu. E ela disse, nunca mais deixei de ajudar a Canção Nova, que me resgatou. E claro que num abraço bem apertado, muito emocionante, que de fato emocionou meu coração, porque, meus irmãos, a gente saiu de casa, mas a gente sabe que outros Deus dá um chamado específico, uma vocação, eu digo, como sócio evangelizador. E fazer o que ela faz, eu não sei se eu faria se eu estivesse em Ubá, Minas Gerais. O amor que ela tem, a dedicação de trazer os peregrinos, o cuidado com eles e o amor com o qual ela fala da Canção Nova é tanto amor quanto um de nós consagrados. É só quem mesmo fez uma experiência de Deus. De Deus, Márcio. Porque a gente fala da Canção Nova, a gente fala, alguns, às vezes encontrando a Canção Nova, pode pensar que é um canal apenas católico, um canal de comunicação, não é? Mas através desse sistema Canção Nova de comunicação, constantemente, meus irmãos, os testemunhos chegam, mostrando que se faz uma experiência de Deus, uma experiência de salvação. Você sabe o que é você ter a sua vida destruída por uma notícia como essa? São duas mortes, né? Duas. É a morte do marido e a morte de um sonho, de tudo que você acreditava. Quase uma realidade. É a morte de uma realidade. O que você achava que era, não é. E você nem tem a pessoa para poder conversar e procurar entender o que aconteceu, ou até mesmo para brigar, porque às vezes você precisa mesmo brigar, não é? E nem tem mais essa pessoa. Você consegue imaginar a angústia, o desespero que poderia invadir a alma dela? Mas quis Deus, e é sempre Deus, viu, gente? Quis Deus, através da Canção Nova, manifestar a ela sua salvação, como tem manifestado a tantos. Os testemunhos lidos aqui todas as manhãs é o Evangelho vivo, acontecendo. É Jesus vivo, Jesus está vivo, gente. Jesus está vivo, ressuscitado, agindo no meio de nós, querendo salvar a todos, à disposição de todos. A humildade de Deus que se coloca à disposição daqueles que não o merecem, mas precisam dele. E hoje cada um quer abrir-se para o Senhor e de verdade levar a Ele as suas ocasiões de desespero. Em Jesus encontrarão salvação, em Jesus encontrarão alento, em Jesus encontrarão socorro. Então bendito seja Deus por esse testemunho que parte de uma situação extremamente escura, deprimente, triste, para fazer resplandecer a luz do Salvador. Minha querida, muito obrigado pela sua coragem de trazer um testemunho tão belo como esse nesta manhã. Eu sei que o seu testemunho está acendendo a esperança no coração de muitas pessoas. Com certeza. E aí, num abraço bem apertado, ela, aos meus ouvidos, ela olhou para mim e disse assim: Val,
É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Ai, gente, só por esse testemunho já valeu o programa hoje, não é verdade? Já valeu, já pode encerrar. Ah, não, Deus tem muito mais ainda para falar, mas que testemunho forte, né? 2 lutos que ela conseguiu superar com a graça de Deus. Um programa a ajudou, claro, Sorrindo para a Vida, mas estar aqui nesse território eucarístico, você que pode, venha na Canção Nova. Esse lugar realmente é um lugar que exala a presença de Deus. E toda a programação da TV, toda a programação da rádio. Por isso que as pessoas se unem para evangelizar junto com a Canção Nova. E nesse mês de fevereiro, só lembrando, né? É um mês mais curto, é um mês com feriados, é um mês que a Canção Nova precisa de você, né? Então, você que se sentiu tocado com esse testemunho, você que se sentiu fortalecido, revigorado com esse testemunho, que você possa assumir conosco também a Canção Nova. A Canção Nova é sua também. Por isso que nós usamos esse termo, família Canção Nova. Você é família conosco, você evangeliza conosco. Você tem méritos de evangelizador junto com a Canção Nova. Por isso que o Padre Jonas chamava você, né, quando ele estava vivo, para que você fosse o sócio dele na missão de evangelizar, de salvar almas para Deus. Que missão maravilhosa que Deus nos dá. Então venha fazer parte da família Canção Nova, clube.cançãonova.com. Acesse esse site, você vai ver todas as formas de você se associar, tá bom? E também lá tem todas as contas bancárias para você nos ajudar. E pelo Pix, você sabe que você pode ajudar a Canção Nova hoje. Não deixa para depois, né? Talvez você esqueça. Então ajude a Canção Nova nessa linda missão de salvar almas para Deus. pix.doação@cançãonova.com. E agora eu partilho com você a frase de hoje do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. Ele vem dizer para nós assim: amar não é desfrutar do outro. Amar é construir o outro. Amar não é desfrutar do outro. Amar é construir o outro. Hoje o mundo nos ensina a desfrutar do outro, mas Deus nos ensina que nós somos instrumentos e precisamos ser esse instrumento para construir aquele que convive, que é o nosso próximo. Vamos cantar juntos para nossa mãe Maria? Cantemos assim: quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou de Jesus. Quanto mais eu sou do Espírito, mais a luz me conduz. Quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou de Jesus. Quanto mais eu sou do Espírito, mais a luz me conduz. Sem Eucaristia, não sei viver. Sem o meu rosário, não sei viver. Sem Nossa Senhora, eu não sei viver. Sem o Espírito Santo, não sei viver. Sem adoração, não sei viver. Sem a Canção Nova, eu não sei viver. Eu sou católico, apostólico, romano até o fim. Sou mariano, carismático e sou feliz assim. Eu sou católico, apostólico, romano até o fim. Sou mariano, carismático e sou feliz assim. Amém, amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos do 22 ao 26. Para aqueles que estão chegando agora, você pode ir aí abrindo a sua Bíblia. Enquanto você a abre, faço aqui um convite para você. Sei que muitas vezes há o desejo, né, de a gente se encontrar, ter um pouquinho mais de tempo juntos, conversar pessoalmente. E isso se torna possível em vários momentos, mas um que é muito especial são as peregrinações. Eu quero convidar você para nós irmos juntos numa peregrinação que vai estar saindo no segundo semestre, saída dia 15 de setembro. Nós vamos fazer o norte de Portugal, que Lisboa é bem conhecida, inclusive porque as peregrinações normalmente entram na Europa por Portugal, né?
O avião normalmente pousa ali em Lisboa, o pessoal sempre visita, mas tem uma parte de Portugal que é muito bonita, gente, e importante. São os caminhos da fé que a gente vai reconstruindo. Porque a fé chegou aqui no nosso país e na América Latina através dos portugueses e dos espanhóis, da bravura, da fé, da coragem desta gente. Então a saída será dia 15 de setembro, será uma peregrinação linda, maravilhosa de 14 dias. Nós vamos começar ali pelo Porto, não é? Fazendo ali os caminhos da fé. É a cidade maior de Portugal, mais antiga, tem coisas muito importantes da gente conhecer ali. E logo do lado, perto, está Braga. Braga é a sé mais antiga das Espanhas. E acredita-se que Braga foi fundada por Paulo. São Paulo, nas suas peregrinações evangelizadoras, não é? Ele levou a fé para essa região. E acredita-se que nessa altura que se formou ali esta diocese. Nós vamos a Aveiro, uma cidade única ali no país, considerada a Veneza portuguesa, mas também vamos conhecer muitos lugares importantes para nós católicos. Na Espanha, Ávila é um deles. Para mim é a primeira vez que eu irei a Ávila e eu estou muito contente com isso, porque entre os santos da minha devoção, Santa Teresa d'Ávila tem um destaque espetacular, por causa do temperamento dela, sabe? Uma mulher linda, despachada, à frente do seu tempo, uma evangelizadora na força do Espírito Santo, uma mulher corajosa demais e muito divertida, Santa Teresa d'Ávila. E vamos a Saragoça. Outro dia eu estava contando aqui que na evangelização da Europa, São Tiago encontrou tanta oposição, tanta dificuldade, que ele repensou essa questão de continuar por ali. E Nossa Senhora apareceu a ele naquela região sobre um pilar. E ali deu-lhe as palavras, as instruções que o fizeram perseverar determinadamente na evangelização daquela região. E olha aí a beleza que é. A gente poder fazer esse caminho juntos é uma coisa linda. É uma viagem gostosa para a gente, inclusive, se refazer. Então, entre em contato com a Obra de Maria, 0, código da operadora 12, 3186 2055, saída dia 15 de setembro, Portugal e Espanha, tá bom? Tá feito o convite. Marcos capítulo 11, versículos do 22 ao 26, assim diz a palavra de Deus. Jesus lhes observou, Jesus fez para eles esta observação: tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes na oração, crede que já o recebeste e vos será concedido. E quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus lhes disse, Jesus lhes chamou a atenção sobre algo importante. Fez a eles uma observação, que é preciso ter fé, é preciso ter confiança em Deus. É palavra dele aqui, tende fé em Deus. E esta palavra hoje é para você. Jesus está dizendo para você, diante das situações que você considera difíceis,
diante dos obstáculos que você considera intransponíveis, diante daquelas experiências das quais você está se sentindo tentado a dizer: isso aqui não, isso aqui eu não vou conseguir fazer, isso aqui está além das minhas forças, além do meu alcance, além da minha paciência, além da minha tolerância. Talvez até ouvindo o testemunho, você pensou: nossa, se isso tivesse acontecido comigo, eu nem sei o que eu faria. Talvez outras coisas estejam acontecendo com você, coisas que você não sabe como tratar. E aí vai envolvendo muitas esferas da nossa vida. Às vezes a gente não está sabendo mais como viver, para onde dirigir a nossa vida, não é? Tem gente que acorda de manhã cedo pensando: meu Deus, o que será de mim? Faz igual o Jó: por que não chega logo à noite para eu dormir? Aí chega a noite: meu Deus, essa noite que não passa, quando é que o dia vai amanhecer? Angústias profundas, não consegue descansar. Tem gente que não consegue descansar porque está atormentada, com uma preocupação que está extenuando as suas forças, inclusive porque você está preocupado com coisas que não dependem de você. Tem coisas que não dependem da gente, tem decisões que estão nas mãos de outros. Pode ser até um filho nosso que a gente criou com tanto carinho, com tanto amor, e que a gente deseja conduzir a vida para o bem, mas apesar do desejo de querer, conduzir a vida do outro, a vida é do outro, mesmo que seja um filho, e até mesmo que seja de menor. Aqui eu não estou falando para a gente lavar as mãos e se responsabilizar de um cuidado de um filho de menor, mas você precisa entender que a pessoa tem uma consciência e que a pessoa faz escolhas, e que nas escolhas que a pessoa faz, muitas vezes nós não temos como interferir. Márcio, mas eu sou pai, eu sou mãe, ele é de menor. A gente tem que trabalhar a consciência da pessoa, porque quando a gente quer manobrar as situações, arrastar a pessoa na direção que nós achamos que é certo, mas sem lapidar a consciência da pessoa, sem formar a consciência da pessoa, o que é que acontece? Ela mente para você. Na sua frente ela faz o que você quer, mas você vira as costas, ela faz tudo ao contrário. E aí? Não dependeu de você. O testemunho que nós ouvimos: essa esposa viveu ao lado do marido dela, achando que era a única que tinha uma vida regular. A gente não julga o falecido, porque ninguém sabe que a pessoa viveu na sua história, os danos emocionais e psicológicos que a pessoa viveu, as doenças que carrega, os socorros que precisava. Então a gente não julga, a gente coloca nas mãos de Deus. Mas a escolha estava nas mãos dele, não na dela. O que você vai fazer quando a escolha está nas mãos de outro? Quando a pessoa não quer caminhar com você, diante de alguém que não te aceita. Você ama a pessoa, mas ela não te aceita. Diante de todas essas circunstâncias, Deus tem uma resposta para nós, tem uma direção. Jesus está dando a você uma direção, a única direção capaz de sobressair a todas essas questões que eu pus e outras mais. Situações que passam pela questão financeira, situações que passam pela questão sexual, questões que passam pela orientação sexual. Para todas elas tem uma direção de Jesus para nós. Tende fé em Deus. Põe tua confiança em Deus. É difícil? Confia em Deus. Não, Márcio, é muito difícil. Então confia ainda mais.
É impossível. Então põe toda a tua confiança em Deus. Tende fé em Deus. Em verdade eu vos digo. Jesus está dizendo. Em verdade eu vos digo. Se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração. Olha o que é a fé. Porque primeiro, antes de dizer arranca-te e joga-te no mar, qual foi a observação de Jesus? Tende fé em Deus. Essa determinação não é pelo poder do pensamento positivo. Essa convicção, arranca-te daqui e joga-te no mar, não é pela força do grito, não é pelo estrondo da garganta, não é porque o acreditar por acreditar, mas por uma confiança absoluta em Deus. É da confiança em Deus que nasce a autoridade que nos permite dizer, diante de situações impossíveis, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Olha o poder da fé depositada em Deus. Quando uma pessoa tem toda a sua confiança no Senhor e confiando em Deus, ela se determina a algo, Jesus está nos dizendo que vai acontecer aquilo pelo qual ela se determinou. Se a sua confiança estiver em Deus, porque sem confiar em Deus, amigo, você não vai passar da primeira etapa das suas tentativas. Você não vai ter força para ir adiante, você não vai ter sabedoria para encontrar o modo como fazer, vai faltar coragem muitas vezes, você vai ser fustigado pelo abandono, pelas palavras malditas, como a Valdênia trazia aqui, porque tem a palavra maldita que sai da nossa boca e tem a palavra maldita que entra pelos nossos ouvidos. Tem muita palavra má que entra pelos ouvidos da gente. E não pense que essa palavra má escutada não causa dano. Porque se uma pessoa ela caminha sem ter a sua confiança em Deus, não existe filtro para essa palavra má. Ela entra, entende? O que barra esta palavra maldita, que às vezes é dita para nós. A nossa relação com Deus, a nossa vida de oração, a nossa amizade com o Senhor, a presença viva do Espírito Santo em nosso coração é filtro, impede esta palavra maldita de se instalar dentro de nós. Mas sem Deus, você vai querer, você não vai conseguir. Agora, com Deus, a sua determinação vai conseguir o que você pretende. Você está entendendo? Parte da confiança em Deus, mas passa pela sua determinação, porque diz aqui, olha, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Quando você sabe que uma coisa vai acontecer, você não caminha na direção desta uma coisa como se ela já tivesse acontecido? Quando alguém diz para você, estou chegando tal horas na rodoviária, você acredita nesta pessoa, você não vai em direção a ela na rodoviária para esperá-la, para buscá-la, porque você está convicto de que ela vai chegar. Agora, quando é um mentiroso que já te fez ir 2, 3 vezes lá, simplesmente por capricho, por pegadinha, você vai? Quando você não tem convicção, você não se move na direção. Quando você está convicto, antes que a coisa aconteça, você já está indo ao encontro dela. Esse acreditar é mover-se. É agir como já tivesse acontecido. Tem uma historinha que ajuda muito a gente a entender essa realidade da fé. A pessoa entrou no quarto, região de muita seca, pediu a Deus que mandasse chuva, e a hora que estava saindo de casa, botou o guarda-chuva debaixo do braço. Levou no meio de um sol de arrebentar, e não era para usar como sombrinha. Por quê? Porque tinha pedido a Deus que mandasse a chuva.
pediu com fé, com convicção, e tinha certeza que o Senhor ia atender. Então, já que vai chover, mesmo que eu não veja nenhum sinal, guarda-chuva vai comigo. Você está levando seu guarda-chuva? Você está se movendo na direção daquilo que você tem pedido a Deus? Gente, às vezes a gente pede as coisas para Deus e não se prepara para receber, porque a gente não acredita que vai receber e fica parado esperando para ver. Isso aí não é a fé que o Senhor está nos apontando. Então ele diz aqui: por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebeste, e vos será concedido. Você pediu a Deus? O que você pediu é bom? O que você pediu não atenta contra a sua salvação? Você pediu de coração sincero? Você pediu com vontade? Você realmente pediu desejando receber e permaneceu nessa convicção? Porque perseverar na oração não é você ficar igual um chato repetindo na cabeça da pessoa a mesma frase toda hora, né? Que tem filho que faz isso: pai, me dá tal coisa, pai, me dá outra coisa, mas ele consegue apanhar nessa hora, que ninguém aguenta isso, não é? Você está toda hora só repetindo a mesma coisa, não é isso que comove o coração de Deus. É depois de ter pedido, permanecer em atitude de espera. Eu estou esperando meu Pai. Diz para mim, o que mais comove um pai e uma mãe? É que o filho, depois de ter pedido, está confiando, e por isso ele está contando com aquilo, ele está esperando, seu filho está contando com você. Isso comove seu coração, ou ele fica o tempo inteiro: me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo? É isso que o Senhor está nos dizendo. O perseverar na oração é depois de ter pedido, não desistir do que se pediu, ou viver como se não tivesse pedido, mas permanecer em atitude de espera confiante. Isso mantém viva a oração. Isso é orar constantemente. Você entendeu? Porque senão a gente está chamando Deus de tolo e está fazendo papel de tolo. Porque é como se Deus não nos ouvisse, como se Ele não nos entendesse, como se Ele fosse um demente, como se Ele tivesse Alzheimer, se Ele esquecesse as coisas, e a gente tem que ficar toda hora: Senhor, lembra do que eu te pedi, Senhor, lembra do que eu te pedi, Senhor. Não é isso. Senhor, eu te pedi, eu confio em Ti. E por vezes não é a Deus que nós lembramos, mas a nós mesmos na oração, nós nos lembramos diante de Deus. Aí a gente diz: Senhor, eu aguardo esperançoso que o Senhor me atenda. Senhor, eu suspiro pelo dia em que a resposta vai chegar. Senhor, eu orei, eu pedi, Senhor, eu estou confiando, eu sei que a resposta virá. A nossa oração tem que acontecer de uma maneira que ela fortaleça a nossa fé e não que ela apague a nossa fé, porque tem oração que desanima. Por isso que não é qualquer pessoa que a gente pode permitir que conduza um grupo de oração. Por isso que um coordenador de grupo de oração não pode chamar qualquer pessoa para conduzir ali um momento de oração. Porque às vezes a pessoa não tem intimidade com Deus na sua vida pessoal de oração. E chega ali, a oração da pessoa é uma oração que desanima. É uma oração que derrota. É uma oração que desacredita. É uma oração que desculpa a Deus pelas coisas que não estão acontecendo, porque não estão acontecendo. É uma oração que começa a se amparar, se ancorar nas desculpas de eu não mereci, por isso eu não estou recebendo. Meu filho, Deus não nos dá por mérito, Deus nos dá por graça, nos dá por bondade. E tem uma oração que ela desanima. A sua oração não pode desanimar você do que você confiou a Deus. A sua oração precisa fortalecer todos os dias a sua fé. Senhor, eu creio, eu pedi, eu continuo esperando. O Senhor não recusará uma oração feita assim. Mas aqui continua o Senhor nos dizendo, olha:
tudo que pedirdes na oração, crede que já o recebeste e vos será concedido. Mas quando estiverdes de pé para a oração e tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Porque o vosso Pai que está nos céus, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Ou seja, se você que está orando não perdoa, a sua oração não sobe. Porque os seus pecados não são perdoados. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. E o pecado não perdoado nos coloca numa situação de afastamento, de inimizade até com Deus. Nós é que nos inimizamos contra Deus com a nossa obstinação no pecado e na falta de perdão. Deus não ouve a oração de quem se determina a não perdoar. Isso é muito sério. E aqui diz a palavra, quando estiverdes de pé para orar. Por que de pé? Isso é uma coisa muito boa da gente prestar atenção, gente. Porque tem 4 jeitos da gente rezar, 4 posições. De pé, sentado, de joelhos e prostrado. Não é? Por que nós oramos de pé? Porque com Jesus nós estamos ressuscitados diante do Pai. Nós somos filhos na presença do Altíssimo. Quando nós oramos em nome de Jesus, nós oramos com o Espírito Santo de Jesus. Nós estamos ali na presença de Deus, revestidos pelo sangue do Cordeiro, que nos perdoou todos os nossos pecados. E com Jesus nós temos acesso ao trono da graça. Com Jesus nós nos achegamos ao coração de Deus. E qual é a atitude do filho diante do Pai? É de pé. Quando seu filho chega para pedir alguma coisa para você, eu duvido que ele caia de joelhos ou fique prostrado, não é? Mas o seu filho ali de pé suplica a você o que ele deseja. E os judeus sabiam disso. Então, orar em pé é uma oração, é um jeito bom de dizer. E outra coisa, o nosso corpo também reza. Quem reza de pé está dizendo, estou pronto para obedecer ao que o Senhor me mandar. Estou de pé, meus pés calçados de prontidão. Eu vim pedir, mas vim pedir também com o coração de filho que obedece. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer, a minha parte. E é tão bonito quando ali, em oração, em pé, nós erguemos os nossos braços, nós louvamos, nós adoramos, nós nos unimos a Deus. E de joelhos, é a oração do penitente, não é? Quantas vezes a gente se achega diante do Senhor de joelhos para pedir perdão, porque nós erramos. Aí nessa hora você vê a esposa que se ajoelha diante do marido para pedir perdão, para que não vá embora de casa, depois de tantos desentendimentos e tantas brigas. A gente vê o marido que cai de joelhos e pede perdão à esposa, por uma traição que foi cometida. A gente vê o amigo que depois de ter se equivocado, entendido mal e ferido o próprio amigo, percebe a besteira que fez e cai de joelhos e diz, meu amigo, me perdoa, eu compreendi mal, eu achei que você tinha agido contra mim, me dá o seu perdão. Quando você precisa que alguém que está numa situação que pode ou não te outorgar alguma coisa, e aquilo é muito importante para você, às vezes de joelhos você faz a sua súplica, assim também diante de Deus. E prostrado, tem dia, gente, que não dá para rezar nem de pé nem de joelhos. Tem dia que a gente se prostra porque o nosso coração está prostrado. A nossa alma está prostrada, mas também prostrados nós adoramos a Deus. Ali com o rosto por terra,
com o corpo esticado, né, na presença de Deus, é também uma atitude de total abandono ao Senhor. Meu Deus, eu me abandono, não tenho mais forças, eu me entrego aqui diante de Ti e Te adoro. Eu faço diante de Ti o que eu não faço mais diante de ninguém. Eu reconheço só o Senhor é Deus. E diante da minha prostração, eu preciso que o Senhor me levante. Estou me prostrando aqui no meu corpo, porque o meu coração já está prostrado. Só o Senhor pode me erguer. E sentado, quando a gente vai rezar demoradamente, é bom a gente descansar na presença de Deus, não é? O nosso corpo precisa nos ajudar a rezar. Então, se a posição em que você está, ela te atrapalha, você precisa mudar. E quando que atrapalha? Quando a disposição do seu coração é diferente da disposição do seu corpo. A gente precisa exprimir por fora aquilo que está dentro. E quando estiverdes de pé para a oração, diz aqui, olha, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe os vossos pecados. Um dos segredos, gente, de uma vida longa. Você quer ter vida longa? Você quer produzir muitos frutos? Você quer ser uma pessoa na qual se manifesta os dons de Deus? Os dons do Espírito Santo? Márcio acha tão bonito essa questão dos carismas. Eu olho essas pessoas orando, sabe, carismaticamente, e o meu coração se enche de alegria, de júbilo, mas eu acho que não é para mim. Eu tenho esse desejo, mas eu não sei como fazer para eu também experimentar esta graça. Você não sabe? Começa perdoando, para que se manifeste na sua vida os frutos do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, porque o segredo para uma vida longa e cheia de frutos é todos os dias, todas as noites, antes de ir para a cama, você perdoar tudo a todos. Perdoar. Em outras oportunidades, eu já expliquei aqui que perdoar é diferente de você se reconciliar, porque perdoar depende só de você, mas a reconciliação depende dos dois. Perdoar quer dizer eu te liberto. Reconciliar-se quer dizer vamos caminhar juntos. Às vezes a pessoa que você perdoa não dá para você caminhar com ela. Até porque vocês estão indo em direções muito diferentes. Achei tão bonito quando um dos meus filhos veio falar comigo e disse: pai, eu, depois de pensar muito, foi o meu mais novinho. Depois de pensar muito, ele disse: eu precisei terminar um relacionamento meu. Eu falei: mas você tem certeza, filho? Você gostava tanto dela? Ele falou: não gostava não, pai, eu ainda gosto dela. Eu falei: por que você terminou? Porque nós estávamos indo em direções diferentes. Porque tanto um quanto o outro, tanto o Rafael quanto o Lucas, quando eles namoram, o namoro é para ter um relacionamento que vale a pena e que possa desembocar no futuro num matrimônio. Não quer dizer que você está namorando, você vai casar. Mas quer dizer que ao namorar esta pessoa, é isso que você está verificando. Então eles levam a sério desde o início. E ele disse: pai, se agora a gente está em direções diferentes, imagina com o passar do tempo, isso vai afastando. Aí eram questões que envolviam convicções, ideias, religião. Ele disse: não dá. Quando a gente tiver filho, qual é a educação que a gente vai dar? Porque eu penso de um jeito, ela pensa de outro. E não teve problema nenhum, terminaram bem. Não tinha nem muito que perdoar, mas não dava mais para caminhar juntos, porque as direções eram diferentes. Então, quando você diz assim, vamos nos reconciliar, tem algumas coisas que precisam ser verificadas. Primeira coisa, você precisa entender o que foi que causou a divisão entre vocês.
O que foi que colocou um indisposto com o outro? Porque se não houver essa compreensão, a reconciliação não acontece. Aí tem que haver não só o pedido de perdão, mas o desejo de reparação e a promessa de não fazer de novo. Tem que corrigir aquele aspecto. Do contrário, é impossível caminhar juntos. E às vezes isso acontece até dentro de um casamento, que marido e mulher se perdoaram depois de muitas e muitas brigas, mas não conseguem se acertar e acabaram tendo que se separar. Estão perdoados, os dois se perdoaram, rezam um pelo outro, desejam o bem um do outro, mas não conseguem caminhar juntos. E aqui eu não estou julgando a questão do matrimônio indissolúvel ou não, eu estou constatando fatos, realidades que acontecem. Houve o perdão? Houve, mas não conseguiram se reconciliar. E do que a gente está falando aqui? Estamos falando de perdão. Mesmo que você não consiga caminhar com a pessoa, diante de Deus você tem que tirar o ranço do seu coração, porque senão isso vai matar você. Isso vai tirar a sua vitalidade, isso vai tirar a sua alegria, isso vai trazer doença para a sua vida, isso vai abreviar os seus dias. Veja como você fica quando você não perdoa alguém. Olha o estado em que você permanece interiormente. Não, meu filho, se liberta. Minha irmã, para de se torturar. Dê o perdão, se liberta, começa de novo. Márcio, se eu perdoar, eu vou perder muitas coisas. Por Deus, perde, confia em Deus, começa de novo. É sempre belo começar outra vez. Recomeçar tem sempre ares de esperança. Todo dia a gente começa bonito, até os dias de tempestade. A gente diz que é feio, é nada, é um espetáculo. Não é todo dia que o céu está fechado, né? Que aqueles raios explodem em todas as direções, que os trovões rasgam o céu. Não, é lindo, assusta, mas é lindo. Todos os dias começa com a natureza dando um espetáculo para nós. E em geral os dias não começam com uma tempestade. Os dias começam com um convite a viver. Vira a página, passa limpo, lava seu coração diante de Deus, porque se nós permitirmos que o Espírito Santo nos dê um coração grande e bondoso, que Ele nos dê grandeza de alma, nós vamos conseguir perdoar o que vai além do controle das nossas emoções. Porque tem perdão que nós só vamos conseguir dar pela graça de Deus. Por isso que tudo começa com o tende fé em Deus. Se você tiver fé em Deus, essa fé vai abrir você ao Espírito Santo. Nenhum ser humano pode mudar o próprio coração, gente. Mas eu tenho tentado ter um coração diferente. Vai continuar tentando e não vai conseguir. Só Deus pode mudar o coração de uma pessoa. Diz que só tem 2 jeitos de você não ter sombra. Você sabia? Todo mundo carrega uma sombra consigo. Não sei se te falaram, mas você tem sombra. E quanto mais... Aí a pessoa diz assim, mas para a gente não ter sombra, só a gente ficar no sol. Quanto mais no sol você fica, mais preta é a sua sombra. Ah, mas sol do meio-dia, que aí ele fica bem em cima da gente. A sombra está embaixo de você, você que está se enganando. Está lá, ó, pode olhar que vai ter sombra. Só tem 2 maneiras de você não ter sombra. Uma delas é você ficar em completa escuridão, o que é pior do que ter sombra. E a outra? A outra é você ser luz. Luz não tem sombra. Mas você pode por você mesmo ser luz? Não pode. Você não pode mudar o seu coração. Também não pode.
Só Deus pode dar a você um coração novo, um coração grande, um coração generoso. Só Deus pode te dar a grandeza de alma que vai dar a você a graça de perdoar o que vai além do controle das suas emoções, porque tem emoção sua que não vai permitir que você perdoe. Estou esperando, Márcio, dentro de mim a coisa melhorar para eu perdoar. Se o golpe que você tomou foi grande, a tendência é piorar, não é melhorar não. Com o tempo vai estragando mais, vai azedando. Coisas que no início eram pequenas ficam grandes. Sabe uma coisa que eu aprendi? A gente tem que enfrentar certos problemas enquanto eles são pequenos, senão eles viram monstros. Um dia quando eu entrei na Canção Nova, minha primeira missão foi no Vale do Paraitinga, aqui na região do Vale do Paraíba. Aí lá no Vale do Paraitinga, um senhor, ele me deu uma moto para eu fazer as missões, porque era tudo fazenda. E aí, quando ele estava me ensinando a andar de moto, porque eu não sabia, ele falou, tem o cavalo e tem a moto. As fazendas são longe, você tem que fazer a visita pastoral, qual que você escolhe? Eu falei, eu prefiro a moto. Aí ele me ensinou, eu aprendi. Aí, aqui a região, todo mundo aqui sabe, é de morros, montes. Aí ele me levou, quando a gente chegou no alto do monte, gente, a descida estava toda erodida, cheia de erosão, a chuva tinha feito valas e valas, o cascalho estava todo solto. Aí eu vi quando ele disse assim, ih! Aí ele falou, ele numa moto ou na outra. Aí ele falou, Márcio, aqui ó, o morro ele é íngreme, você vai ter que frear, mas quando você frear, o cascalho vai derrapar a moto. Você não pode frear, porque a moto ela vai deslizar com você, vai entrar no buraco, vai te derrubar. Então você tem que ir soltando devagarinho e tudo mais. Eu falei, Jesus. Aí a hora que eu desci, que eu resolvi dar uma freadinha, o cascalho deslizou, eu passei com a moto dentro de uma vala, ela tirou o meu pé do controle, porque acho que era a embreagem, ou o freio que era no pé, tirou, perdi o controle da moto e ela embalou, gente. Ela desceu aquele morro, mas com tudo que você puder imaginar, com toda a força da moto. E lá embaixo, o meu freio foi outro morro. Mas eu entrei naquele morro, eu e a moto, de uma tal maneira, que para você ter ideia da pancada, os faróis traseiros romperam. Eles não toparam com nada. A pancada da frente quebrou aqueles faróis laterais de trás. E você, Márcio, graças a Deus, tinha chovido tanto e o mato estava tão alto que o barro cresceu com a água, ficou tipo aerado. Então foi fofinho, eu entrei no morro, mas quando eu saí, meu desenho estava certinho lá, ó, no meio do barro. Eu para um lado, a moto para o outro, toda empenada. Aí o seu Tião chegou para mim e disse assim, que pena, hein, Márcio? Agora você não vai ter coragem de subir na moto. Aí eu olhei a moto toda torta e quebrada e disse, pois é, seu Tião, e o senhor não vai ter coragem de deixar eu subir na sua moto. Ele falou, por mim, eu não estou preocupado com a moto não, e eu também não, subi na moto e continuei. Porque se eu não tivesse subido, aquilo que foi só um susto teria se transformado num medo. Tem coisas pequenas que com o tempo vão se tornando grandes. A gente precisa aprender a enfrentar esses monstros pequenos. Então não pense você que se você ficar esperando as suas emoções se controlarem para resolver certas coisas, que será mais fácil. Não, mas talvez seja mais difícil. Porque há situações que nós precisamos, inclusive, abrir mão das nossas emoções para a gente conseguir perdoar. Como é que eu vou abrir mão da minha emoção, Márcio? Estou com ódio. Então, abrir mão quer dizer, não quer dizer não sentir. Abrir mão quer dizer, mesmo com ódio eu vou perdoar. Márcio, eu estou decepcionado. Sabe o que quer dizer abrir mão das emoções? Mesmo decepcionado, você perdoar. Tomar a decisão apesar da disposição interior que você está.
Tem dia que a gente não está disposto a levantar da cama, mas a necessidade urge. O sustento reclama, as contas estão aí para pagar. E disposto ou indisposto, você levanta, você vai para o trabalho, porque há uma necessidade. Uma necessidade ainda maior é você perdoar, para que você tenha felicidade, para que você tenha vida, para que você tenha paz, para que você tenha saúde interior, para que você esteja aberto para a graça de Deus. Então, para algumas pessoas, a capacidade de perdoar é um processo que leva a vida inteira. Para alguns custa a vida inteira, sobretudo quando envolve feridas profundas. Quando é perdoar um abuso que você sofreu quando você era criancinha. Quando você tem que perdoar um estupro que você sofreu quando era ainda muito jovem. Quando você vê que uma oportunidade que talvez tivesse redirecionado a sua vida para algo muito melhor foi tirada de você. Quando você foi preterido em relação a outras pessoas. E isso durou por muito tempo. Quando você foi chantageado, quando você foi enganado. E isso na sua juventude. Por que eu estou dizendo na juventude? Porque a gente é mais suscetível. A gente é mais frágil. Tem uma capacidade menor de se defender. E por vezes esse tempo se prolonga. Então, essas feridas profundas, olha, às vezes levam um tempão para curar. E Deus vai com a gente no processo, Ele vai nos curando. Mas a gente precisa ir se abrindo. Então, algumas pessoas jamais perdoam porque elas não foram capazes de se abrir à graça de Deus. Ah, conheci gente que morreu sem perdoar. Se você não se abre à graça de Deus, essa gente que morreu sem perdoar, não é que foi, serei eu, será você. O perdão passa pela graça de Deus. Perdoar é um ato de fé. Às vezes a gente perdoa quem não merece o nosso perdão. Perdoa pela confiança que nós temos naquele que nos mandou fazer isso. E um dos motivos de o perdão ser tão difícil é que muitos encaram esse perdão somente como algo que nós fazemos pelos outros. Para que aquela pessoa que nos feriu se sinta melhor. Não entenderam que o perdão é, sobretudo, não é, a cura de nossas próprias feridas. O perdão é a cura das suas feridas. Por que diz que se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados? Porque o coração ferido pela falta de perdão, ele é incapaz de se abrir para a graça de Deus. Ele é incapaz de receber o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus desata os nós da nossa alma. Eu confesso para você que o meu primeiro passo não foi me abrir para o perdão. O meu primeiro passo foi me abrir para Deus inteiramente. Só que no momento em que eu me abri inteiramente para Deus, eu me senti totalmente perdoado por Deus. E ao me sentir perdoado por Deus, eu perdoei tudo a todos. Tudo a todos. Porque as duas coisas vêm juntas. Elas não estão desligadas, separadas. Quando você, de verdade, tocado pelo Espírito Santo, toma a decisão de perdoar tudo a todos, imediatamente você sente o perdão de Deus sobre você, porque essas coisas vêm juntas. E o amor de Deus te envolve profundamente. Perdoar é a cura das suas feridas, de hoje, de ontem e do seu passado mais distantes. Quando você perdoa, você faz bem à sua alma. Você sara o seu próprio coração. E isso nos dá disposição para a gente, fazer tanta coisa boa. Aí a gente tem condições, de ter atitudes que vão impactar todos os nossos relacionamentos. Tem certas atitudes que nos colocam no coração de qualquer pessoa. Não, mas você está brincando. Tem certas atitudes que nos colocam no coração de qualquer pessoa. Quando eu preparava aqui essa partilha,
eu me lembrava que no livro Como se dar bem com quem você quer bem, não sei se você já o conhece, Como se dar bem com quem você quer bem. Ainda lembro quando eu cheguei em casa com esse livro, dei um de presente para o meu pai. Ele disse: ó, filho, muito bonito o livro, eu gostei, mas o título está errado. É como se dar bem com quem você quer mal. Aí eu falei: não, pai, é como se dar bem com quem você quer bem. Porque quando a gente não quer bem uma pessoa, é fácil se relacionar com ela, é distância. Difícil é você se dar bem com quem você precisa manter perto. Difícil é você dormir ao lado de quem trocou você por uma outra mulher, de quem trocou você por um outro homem, e você deitar naquela cama e olhar para aquela pessoa ali do seu lado, mesmo depois dela ter te pedido perdão. Mesmo depois dela ter te assegurado que isso nunca mais vai acontecer. Difícil é depois de um dia de quebra-pau, você sentar de frente no café da manhã, para tomar um café da manhã em paz, dizer bom dia. Difícil é você dar conselho para quem vive com você, mas não aceita conselho. Difícil é você estar ao lado de uma mulher que você ama, mas que se deixou contaminar por essas ideias feministas que estão por aí. Difícil é você estar ao lado do homem que você ama, mas ele sobrepõe uma cultura machista dentro de casa. Não são boas essas ideologias não, viu, gente? Não são boas e não condizem com a palavra de Deus. Sabe, difícil é você conviver com uma pessoa que mente, que te manipula, que te prova, que te usa e que depois diz para você: eu te amo. Como é que você faz com uma pessoa dessa? Não é? E tem muita gente que está padecendo, porque pelos próprios erros perdeu o lugar que tinha no coração de alguém. Você não sabe o que aconteceu, mas sua filha pôs você para fora do coração dela. Você não sabe o que aconteceu, mas você não alcança mais seu filho. Ele não te ouve, ele não para. Quando você conversa e ele, por respeito, te escuta, você nota que ele está desesperado para você terminar, porque ele quer sair dali. O corpo está, mas o coração está longe. Aí você olha e diz: eu não sei o que eu fiz, eu não sei como alcançar essa pessoa. Ou às vezes você até sabe o que você fez, mas você já pediu perdão e nada acontece. Página 16. 4 passos. A gente diz passos porque fica mais fácil de entender, mas são 4 atitudes. 4 coisas que põem você no coração de qualquer pessoa ou devolve a você o lugar que você perdeu no coração desta pessoa. Então eu indico aqui para você. Então olha, primeiro, seja alguém com quem se possa contar. Ah, mas como é que é isso? Porque uma coisa é a frase, outra coisa é essa disponibilidade. Como é que você pode alcançar isso junto de uma pessoa que você perdeu? Aí fala-se muito sobre compreensão, sobre compreender. Na prática, como é que esta pessoa vai se sentir compreendida por mim? O que é que eu posso fazer para compreendê-la melhor? Terceira, essa daqui é a que mais pega, porque muitos de nós achamos que até pelas nossas convicções religiosas, porque a gente é católico, porque a gente é cristão, nós temos o direito de não aceitar a pessoa naquela condição dela. Como, Márcio, que eu, como cristão, mesmo que seja meu filho, eu vou aceitar a pessoa assim? Deus te aceita. Deus te aceita do jeito que você é. Não quer dizer que Ele concorda com a sua vida do jeito que está, mas Ele te aceita. Só que a gente que quer ser aceito por Deus não aceita aqueles que Deus pôs na nossa vida. E sem você aceitar uma pessoa, ela não vai permitir que você coopere na transformação dela. Não vai. Então, a página 22 e página 24 é como você demonstrar para esta pessoa efetivamente o quanto ela é importante para você e o quanto você a ama. Se você perseverar nisso daqui, meu amigo, você pode ter certeza
que você recupera o lugar que você havia perdido. Então, eu vou terminando aqui, lembrando apenas um testemunho que nós vivemos, num aprofundamento que nós pregamos online. E eu me lembro que era um aprofundamento que nós fizemos sobre os dons carismáticos. E nós recebemos um testemunho fortíssimo, Patrícia. Uma esposa estava com seu marido em coma, na UTI já há bastante tempo. E já perigava desligar os aparelhos. E participando do aprofundamento e ouvindo sobre a oração, e a palavra que diz, imporão as mãos aos enfermos, eles ficarão curados, ela se sentiu profundamente questionada por aquela palavra. E chamou a cunhada dela para poder ir lá rezar pelo moribundo. E ela foi contando que no momento em que colocou as mãos para rezar por ele, como a palavra de Deus mandava, o primeiro sentimento que veio foi de indignidade. E ela sentiu que deviam pedir perdão a Deus. Então fizeram uma oração, pediram perdão a Deus, que o Senhor as purificasse e tudo mais. Quando voltaram para poder rezar por ele, sentiram que deveriam pedir perdão a ele pelas coisas que elas fizeram, uma como esposa, a outra como irmã. E ali foi, durante um bom tempo, lembrando situações não resolvidas, pedindo perdão. E por fim, sentiram que Deus pedia que dissesse para ele que o perdoavam. E começaram a dizer, nós te perdoamos, eu te perdoo por isso. Individualmente, porque eram situações diferentes, né? De repente, uma lágrima escorre pelo olho do homem que estava ali naquela situação. Antes que a oração terminasse, o homem me volta do coma e se recupera. E nós tivemos esse testemunho antes que acabasse aquele aprofundamento. O perdão é poderoso para alcançar de Deus coisas que sem Ele seriam impossíveis. Vamos orar? Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Pouca coisa traz tamanha força e nobreza para o coração de uma pessoa do que quando ela esquece a vingança e ela ousa perdoar a ofensa. Um dos remédios mais poderosos e eficazes que se pode ter é a libertação que vem quando você perdoa um inimigo, independente dele saber ou não. Todo coração, meus irmãos, todo coração precisa ter um cemitério bem grande para a gente enterrar as falhas dos nossos familiares e dos nossos amigos. Senhor, dá-nos esta graça de esta manhã ser uma manhã de grande libertação para nós pelo perdão. Oremos. Sim, Senhor Jesus, nós suplicamos nessa manhã, dá-nos a graça de perdoar, Senhor. Qual é o monstro que você precisa enfrentar hoje, meu querido, minha querida? Talvez uma traição, uma grande dor, uma ofensa, uma humilhação que você sofreu, meu irmão, minha irmã. Se abra hoje, diante de tudo que foi proclamado nesta manhã, e vai liberando o perdão do seu coração. Dê nome às pessoas que você quer liberar o perdão agora, mesmo entre lágrimas, mesmo rangendo aí dentro de você. Mas vai dizendo, eu perdoo, Senhor, esta pessoa, e fale o nome dela, fale o nome dele, e libere o perdão. Vai dizendo, eu quero, Senhor, perdoar. Eu perdoo, em nome de Jesus. Eu libero o perdão do meu coração. E se você ofendeu ao Senhor, se você reconhece que você andou por caminhos errados, você andou se contaminando por este mundo, você está em escolhas e decisões erradas, se arrependa agora de todo o coração. Peça agora um coração contrito ao Senhor. Peça perdão a esse Deus de amor, a esse Deus de grande misericórdia. Dentro de mim há uma fonte de amor. Dentro de mim há uma ponte
para o irmão, para o Senhor. Posso perdoar quem me feriu. Você pode, meu irmão. Posso perdoar quem me feriu. Até o levantar-se ele caiu. Eu tenho paz, eu tenho paz para perdoar, para perdoar. Eu tenho amor, eu tenho amor para te dar, para te dar. Pois eu sou bom, pois eu sou bom. Meu Pai é bom, meu Pai é bom. O meu irmão é bom, meu irmão é bom. A minha mãe é boa, minha mãe é boa. E nesse momento, vai se entregando mesmo ao Senhor. Ele nos pediu hoje para sermos luz neste mundo, lembra? E Deus quer, através da graça dele, fazer com que eu e você possamos refletir a luz de Deus. Deus é luz, nele não há trevas. E a luz de Deus vem nessa manhã iluminar todas as áreas da nossa vida que estavam sob a escuridão. Porque tomamos a decisão de amar, de perdoar. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. E obrigada porque o Senhor vem revigorando também a fé em muitos corações. Tende fé em Deus, meu irmão, minha irmã, nessa circunstância que você vive. Tende fé em Deus, porque Ele tudo pode realizar. Ele tudo pode transformar. Obrigada, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito seja Deus por toda essa graça derramada em nosso coração. A palavra não volta sem produzir o seu efeito. Então, tenho certeza que nosso Senhor já está agindo muitíssimo no interior de cada um de nós. Obrigada a todos que participaram conosco. Inclusive, quero mandar um abraço bem apertado para a Auricélia. Já tem uns dias que ela mandou um e-mail, mas ela disse assim: Val, aqui em casa é Canção Nova 24 horas por dia. Ela nos acompanha direto de Paris, minha gente. Falou que está sempre ligadinha. É a profecia do Padre Jonas, onde ele pedia que onde tivesse uma agência de correios, hein? Que tivesse também o sinal da Canção Nova. Agora, gente, onde tem internet pode ter Canção Nova, graças a você que é sócio. O testemunho é curtinho, eu já vou trazer, a hora já vai avançada. Maicon, meu abraço para você, Ney, todo mundo lá do Master e da programação. Mas o nosso diretor me mandou aqui, ele disse assim: Val, se der tempo, que hoje está meio difícil. Colocou bem assim. Mas, por favor, avise que a loja virtual está com uma promoção nos itens sazonais. Então, atenção, atenção, você que sempre fica esperando o melhor preço, a melhor oportunidade para adquirir os nossos materiais de evangelização. Penso que hoje é um bom dia. Dê uma conferida lá, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. Um dos itens muito me interessou, porque eu descobri que, gente, por incrível que pareça, ainda tem umas unidades da agenda de São Miguel Arcanjo. Vocês acreditam nisso? Eu sou apaixonada com essa agenda. Davi, eu dei a minha, se quiser, né? Mas olha só, as agendas, então tem algumas que você pode estar adquirindo, entre outros materiais de evangelização, tá bom? Vai lá, loja.cançãonova.com, para você aproveitar. Dessa forma, você também nos ajuda a evangelizar. Vou trazer um testemunho. Minha irmã, eu não vou te identificar, tá bom? Ela diz assim: bom dia, meus irmãos do Sorrindo para a Vida. Deixou aqui o nome dela, mas ela diz assim: eu sou do Paraná e o programa de hoje tocou profundamente meu coração. Tenho vivido muitas provações. No ano passado, precisávamos fechar uma empresa que mantínhamos há mais de 30 anos. Em meio às dificuldades financeiras, meu casamento também entrou em crise. Ela aqui nos dizendo. Nesse período, minha filha, no meio de tudo isso, assumiu uma orientação sexual diferente do que imaginávamos. Tudo isso me levou a um abismo profundo.
Tenho lutado e às vezes, e muitas vezes, sozinha. Mas eu tenho sido sustentada pela oração. Mas creio que com toda a minha fé, rezando, verei minha casa servindo ao Senhor. Ainda que por enquanto, ninguém na minha família tenha ainda vivido uma experiência pessoal com Deus. Eu espero e confio nele. Não tem sido fácil, mas eu tenho sido amparada, eu tenho sido fortalecida pelo Senhor Jesus através da Canção Nova. É Ele quem me sustenta todos os dias e todos os dias o Senhor renova a minha esperança. Louvado seja Deus, minha irmã, por isso. Ela não disse não, mas a gente faz um coral bonito. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quem aqui é sustentado pela Canção Nova, diga eu. Eu tenho certeza que a multidão lá do outro lado também disse. Então, gente, olha, vamos ficar por dentro do projeto da M Almas, que é o que mantém a evangelização da Canção Nova. 24 horas por dia. Quantas pessoas são alcançadas nas madrugadas, não é verdade? A reprise aqui do Sorrindo para a Vida, da nossa programação, não tem hora, né? Para Deus alcançar uma alma e salvar. Então, você fica por dentro. Hoje nós alcançamos 6% do projeto da M Almas, graças a Deus. Subimos, né, de ontem para hoje, 6%. Bom crescimento. Não é? Muito bom. Já pensou se a gente seguisse assim, nesse ritmo? Vamos confiar? Começamos bem o mês. Começamos. Então, nosso coração se enche de esperança, não é? Faltam 94%. Nós temos, isso é importante a gente focar, 17 dias, tá bom? Para a gente poder alcançar o 100%. A meta aí, o percentual diário, está de 5,5%. Então, se a gente seguir assim nesse ritmo, nós temos esperança que vamos alcançar o 100%. E contamos com você, família Canção Nova. Hoje a Val trouxe aqui tantos generosos, né? As pessoas que continuam juntando as suas moedinhas, né? Também ali, né? Não é só a moeda que vem, né, Val? Vem também as cédulas ali dentro, né, dos generosos, né? Quero agradecer, você me recordou agora, Patrícia, eu ainda não peguei esse comprovante, mas uma senhora, ela trouxe nesses envelopes de fazer depósito, trouxe uma doação quando entreguei para a Gabi, lá entre tantas que eu recebi na sexta-feira, mas muito obrigada, porque tem pessoas que vêm com todo amor e carinho. A gente sabe, gente, que não tá fácil para ninguém, né? Vamos falar a verdade. A gente vai no mercado e... Tá tudo caro. Tudo caro, a gente entende isso. Mas aqui é o que o Márcio falou. Por que a gente pede? Porque a gente confia na palavra de hoje. Sem duvidar, nós pedimos, porque sabemos que Deus proverá. Então, se você pode, com a quantia que você pode, ajude a Canção Nova nessa missão. Todo dia a gente sai com guarda-chuva, Márcio. É isso aí. Todo dia a gente sai com guarda-chuva, na esperança de que Deus vai nos atender. E o generoso chega de muitas formas. Uma delas é através do Pix. Eu queria mandar o meu generoso. Generoso é o seu ato de generosidade que você pode fazer hoje de uma maneira muito fácil através do Pix que está aí na tela para você, pix.doação@cançãonova.com. Motivos para ajudar, nós temos muito, vontade também, então agora é atitude, tá certo? E se você precisa de algum outro meio que não seja o Pix, você tem preferência ou necessidade que essa doação chegue de outra maneira, você pode entrar ali no nosso site clube.cançãonova.com, porque ali tem as várias maneiras para você ajudar. Isso mesmo. E a Toninha Ribeiro, ela que respondeu para mim, né? Quando eu perguntei quem que é sustentado pela Canção Nova. Então, se você pudesse, você também aí diria pra gente, eu. E graças a Deus você sustenta a Canção Nova. Vamos com esperança continuar? Nessa terça-feira, nesse dia também que é dia de São Brás, que nós já pedimos a intercessão dele, mas também dia dedicado aos santos anjos, que os anjos da guarda nos encaminhem na vontade de Deus hoje. Obrigada, meus irmãos. Val, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deixa eu aproveitar, né? Gente, a Canção Nova não para. Final de semana que vem tem evento, Famílias em Pé, mas durante todo o ano, acesse eventos.cançãonova.com para você se organizar e vir participar de uma das nossas atividades. Deus abençoe. Mesmo. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Márcio. Até amanhã, estamos aqui. Se Deus quiser, meu irmão. A graça de Deus. Ana, a gente espera logo você de volta aqui, né? A graça de Deus. Sapo, até amanhã, se Deus quiser. Cantando. Eu sou católico, apostólico, romano até o fim. Sou mariano,
muito carismático e sou feliz assim. Eu sou católico, apostólico, romano,